Olá, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe. Deixa eu tirar aqui esse negócio daqui. Que Deus abençoe tua casa, teu lar, tua família, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Amados, eu queria deixar uma mensagem, uma palavra de Deus para o teu coração no dia de hoje, para tua família, para você. Eu não vou me deter muito para que o vídeo não fique longo demais, tá? Mas eu queria pegar a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 15, aonde o apóstolo Paulo, ele agradece a Deus e ele ora. Tá? Ele começa falando assim: por esse motivo também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus, que existe entre vós, e do nosso amor fraternal para com todos os santos. Ele começa aqui falando que, por esse motivo também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre vós, então quer dizer que quando Paulo ouviu falar da fé dos amados irmãos em Éfeso, em Cristo Jesus, e do amor que eles tinham uns pelos outros, né? Pelos santos, pelos irmãos que outrora era pecador, mas se converteu a Jesus Cristo, Paulo fica muito contente e agradece a Deus e ora por essas pessoas. E o versículo 16 diz: não cesso de dar graças por vós. Paulo falando, eu não cesso de orar e agradecer por a vida de vocês, por vós, recordando-me de vós em minhas orações. Paulo orando pela vida dos Efésios, daqueles irmãos de Éfeso, orando, agradecendo, porque essas pessoas também chegaram ao conhecimento de Jesus Cristo e se converteram ao Senhor Jesus Cristo e agora está andando em novidade de vida. E aqui ele continua falando no versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amados, nós temos que pedir a Deus o que Paulo estava orando por essas pessoas. Nós temos que orar pelos nossos irmãos, pelos irmãos que hoje estão vivendo em novidade de vida. Orar para que Deus ilumine o coração, dê sabedoria e revelação no poder, né? No pleno conhecimento dele, de Jesus Cristo. Para que Deus venha abençoar a vida dessas pessoas, como o próprio Paulo está falando aqui na sua carta aos Efésios, né? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. É isso que nós temos que buscar, é isso que nós temos que pedir a Deus, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria, de revelação no conhecimento dele. Para que o Senhor, ao abrirmos as nossas bocas, o Senhor possa nos colocar uma palavra profética, uma palavra revelada, a palavra dele em nossos lábios, para que a palavra dele não volte vazia, mas que a palavra dele vá e produza resultados na vida de quem está nos ouvindo, nos assistindo, ouvindo essa mensagem, aonde ela chegar. E que os santos, que os servos de Deus, também possam ser tocados com esta palavra, que o nosso espírito, que aqui está com letra minúscula, né, nos dê o espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele, para que as escrituras venham a ser reveladas para nós, para ao abrirmos a palavra de Deus, o Senhor nos revela o mistério da sua palavra, que o Senhor nos dê a mensagem profética, mensagens para que essa palavra toque no coração de alguém, transforme a vida de alguém, mude a vida de alguém, assim como essa mesma palavra ela mudou a nossa vida, ela tocou a nossa vida, ela transformou a nossa vida. E aqui ele continua falando: oro ainda para que os olhos do vosso coração
Ele está falando os olhos do nosso coração sejam iluminados, para que saibas qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança aos santos. Nós precisamos abrir os olhos do nosso coração para entendermos, para enxergarmos qual é o verdadeiro propósito de Deus para as nossas vidas, queridos. É isso que Paulo está falando para essa igreja, é isso que Paulo está escrevendo para esses amados irmãos que se converteram a Jesus. E é isso que nós temos que continuar pregando para os convertidos, para os crentes e para aqueles que não são, que procurem buscar salvação em Jesus Cristo através da palavra. Porque é a palavra de Deus que transforma. Não é por força, não é por violência, não é por meu querer, mas é a vontade de Deus, é o momento de Deus. É por isso que nós temos que pregar, nós temos que anunciar, porque é a palavra de Deus que muda, que transforma a vida do pecador. E eu oro a Deus para que Deus, através dessa mensagem, a tua vida também seja tocada, transformada, para que o Espírito Santo de Deus abra os olhos do teu coração e que você entenda o mistério da palavra de Deus, que você venha entender o propósito de Deus para a tua vida. E para concluir, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os quais cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Amados, Deus quer que eu e você venhamos entender o propósito, a vontade dele para as nossas vidas. Ele quer te dar um espírito para que você entenda, um espírito de sabedoria, revelação no pleno conhecimento dele. Que os olhos do teu coração se abram para você entender a mensagem da salvação, a mensagem da cruz, para que essa palavra entre no teu coração, para que você enxergue o propósito de Deus. Deus quer que você se arrependa dos teus pecados, Deus quer que o teu nome venha a ser escrito no livro da vida, Deus quer que você vá morar no céu, Deus quer que a tua alma, que o teu espírito venha a ser salvo. Este é o propósito de Deus. Quando o pecador se arrepende, acontece festa no céu. Queridos, a festa no céu quando o pecador se arrepende, quando o pecador entende esse propósito de Deus para a sua vida. Porque o único propósito e objetivo da palavra de Deus é que eu e você venhamos buscar o reino de Deus. Esse foi o propósito de Cristo, esta é a vontade do Senhor Jesus, este é o propósito do Espírito Santo de Deus, de tocar no coração do homem, para que os olhos dos nossos corações venham a ser abertos, para que nós venhamos entender a palavra, o propósito, o objetivo da palavra, que é o céu, é a salvação, é o reino de Deus. Nós precisamos entender esse propósito do Espírito Santo, esse propósito de Deus, que é o céu, que é a salvação eterna. Que os nossos olhos abram, os olhos do nosso coração se abram, para que nós venhamos enxergar esse propósito. Não outro propósito, não outro sentido, mas o reino de Deus. Jesus não pregou outra mensagem, os discípulos não pregaram outra mensagem a não ser a salvação. Arrependa-se do teu pecado e tenha vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero, desde já, agradecer a você por você estar ouvindo essa mensagem e também compartilhando com outras pessoas, para que outras pessoas sejam tocadas, para que esta palavra que nós lemos agora, ela não volte vazia, ela vá e produza resultados para a qual está sendo mandada. E o objetivo dessa palavra é que chegue ao pecador, que o pecador se arrepende e receba Jesus Cristo, aceite como Senhor e Salvador da vida dele, e tenha paz e vida eterna em Jesus Cristo. Eu oro como o apóstolo Paulo orou, para que o espírito da sabedoria, da revelação e do pleno conhecimento chegue ao teu coração. E você abra os olhos do teu coração para entender a palavra de Cristo. Deus te abençoe. Um ótimo dia para você.